boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou Alex Manzonia, trabalhador do Instituto Espírita Dias da Cruz, e hoje estarei com vocês em mais uma reflexão em torno da mensagem do Mestre Cristo. Eu vou convidar todos para que possamos fazer uma prece, elevando nosso pensamento e entrando em sintonia com esses amigos espirituais que vão nos conduzir nessa tarde. Então, que possamos trazer nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, a imagem do Mestre Jesus, a fim de que possamos ser conduzidos a compreender essas reflexões e a encontrar o melhor caminho para as reflexões, a fim de que a paz do Mestre esteja conosco. Muito obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Pai Eterno, por nos conduzir, nos amparar e nos direcionar, para que tenhamos uma vida mais feliz, uma jornada mais plena em torno da Tua Palavra. Muito obrigado e que esta reflexão seja valiosa em nossos corações, que todos possamos sair daqui, deste momento, destes breves momentos, mais leves, mais calmos, e mais ávidos de vida, mais plenos de vida. Muito obrigado, que assim seja. Então, iniciando nossa reflexão de hoje, gostaria de agradecer a todos por estarem conosco nessa tarde e o convite para a reflexão é em torno de um trecho do Evangelho de Mateus. É do capítulo 13 de Mateus, versículo 24 até o versículo 30. Eu estou utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias, o Evangelho traduzido por Haroldo Dutra Dias. Então, esse capítulo 13, de 24 a 30, é intitulado A Parábola do Trigo e do Joio. E hoje nós vamos enxergar um pouquinho além do que nós estamos acostumados nesta parábola. Vamos falar um pouquinho além, vamos falar a respeito da colheita, do plantio e da colheita e de renovação da colheita, de enxergar além daquelas dificuldades que nós temos. Vamos começar lendo, então, essa parábola, Vamos começar lendo essa parábola. Se alguém quiser acompanhar aí na sua Bíblia, no seu Novo Testamento em casa, no seu Evangelho, é o capítulo 13 de Mateus, versículo de 24 a 30. Ou então quem tiver a tradução do Haroldo Dutra Dias pode acompanhar também, que vai ser legal. Vamos lá. Parábola do trigo e do joio. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhes dizem: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Então aqui, relembrando a parábola do joio e do trigo, capítulo 13, versículo de 24 a 30 do Evangelho de Mateus. Essa parábola ela é fabulosa. Essa parábola nos fala, dessa grande colheita que foi feita pelos servos do Senhor, e encontraram aquela erva daninha, encontraram o joio, entre a plantação de trigo. Se pudermos imaginar o nosso futuro,
O futuro da terra, o futuro dos seres, dos cristãos, né? O futuro de todos aqueles servos de Deus é um campo imenso de trigo, onde não há um pezinho, um raminho de joio. Isso, né? Nós podemos dizer que seria um campo imenso de virtudes, sem nenhuma imperfeição. Um campo de alegrias, aonde não há uma sombra de dúvida nos nossos corações a respeito da lei de Deus. Mas para isso é necessário o nosso trabalho, é necessário a nossa doação, é necessário a nossa convicção na tarefa que deve ser cumprida, na nossa própria existência. E esse ramo de joio, né, esse joio que será preso em ramos e ateado ao fogo, nós podemos comparar neste dia com as nossas dificuldades. Vemos plantamos e plantamos e plantamos, e vamos à casa espírita, e vamos ao nosso centro doutrinário, vamos ao nosso centro religioso, vamos ao culto que nós mais gostamos, aquele que nós mais simpatizamos. E fazemos o nosso culto, e muitas vezes não passamos do culto externo, não passamos do hábito externo de cultuar a nossa religião, de cultuar a nossa doutrina. E hoje, em meio a essa grande pandemia, em meio a essa dificuldade que estamos encontrando, inclusive no campo emocional, vemos que, inclusive, o que acreditávamos ser culto íntimo não era. Que o que acreditávamos ser, culto íntimo não era tão íntimo assim. E aí vemos a dificuldade da colheita. Não dizemos assim uma colheita, em dificuldades externas, mas em gerenciar tudo aqui dentro, em gerenciar tudo nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E aí nos vemos hoje colhendo em ramos, em fardos e fardos pesados, aquele joio que permitimos crescer entre o nosso trigo. O trigo é esta semente que foi plantada pelo Mestre Cristo. É essa semente que foi plantada pela doutrina espírita em nós. É a mensagem do Mestre, que muitas vezes deixamos ser maculada, deixamos se misturar com as nossas imperfeições, com as coisas do nosso dia, com a preguiça, com a vaidade. E hoje encontramos, essas dificuldades pesando nos nossos sentimentos. E muitas vezes desejamos desistir, inclusive da própria vida, conforme o peso das pressões, da angústia, das decepções, o peso das cobranças, o sentimento de desânimo que se toma de nós. Queremos desistir das tarefas espíritas, das tarefas religiosas, do culto que adotamos. Desejamos desistir dos relacionamentos, dos trabalhos e até da própria existência física. Por conta do peso que o fardo de joio exerce sobre o nosso íntimo. E não conseguimos enxergar que é somente um momento. Que é somente um momento, pois esse fardo será queimado. Esse grande fardo de joio será queimado, permanecendo apenas o trigo no celeiro que Jesus fez no nosso coração. Mas é necessário hoje, através das dificuldades que estamos passando, e eu bem sei, todos estamos tendo dificuldades, mas esse é o momento onde estamos juntando as dificuldades que foram ignoradas por nós e plantadas pela nossa vaidade, pela nossa preguiça, pela nossa dificuldade de compreensão ou de aceitação das leis que acreditávamos estar perfeitamente compreendidas por nós e não estavam. Então esse joio está sendo atado em fardos no nosso íntimo. E o peso dele está nos pressionando os sentimentos e os pensamentos, apertando o nosso coração, nos fazendo sofrer, nos fazendo chorar,
nos fazendo desejar desistir das tarefas assumidas, desistir da existência. Mas não vamos desanimar com tudo isso, não vamos desistir, porque olha o que o Mestre nos fala, olha o que o Senhor nos fala. Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz, não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto o trigo. Então é necessário permitir hoje que esse joio apareça. Não desistir das tarefas, não arrancar, não desanimar. O joio vai surgir e já cresceu. A época em que os homens queriam arrancar-lhe, recolher o joio antes do crescimento do trigo, já passou. Agora é o momento da colheita, é o momento da ceifa, que não percebemos, mas todo esse crescimento dessas plantas já foi dado. E hoje é o momento da colheita. E nesse momento de colhermos o fruto do nosso plantio, é que estamos separando o joio. O trigo ficará guardado, porque aquilo de bom que fizemos não se perde. Isso não se perde. Mas o joio agora está sendo recolhido e ele dirá assim, não é? Deixai crescer ambos juntos, e foi o que aconteceu conosco. As virtudes pregadas pelo Cristo e ensinadas pelo Evangelho, pelo Espiritismo, cresceram junto com as nossas imperfeições. E agora, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. E é isso que está acontecendo conosco. Estamos na nossa intimidade recolhendo o joio. Não desanime, não se entristeça. Não permita que os pensamentos infelizes tomem conta do seu íntimo. Este joio está sendo recolhido por você. Não desanime. Permita que isso seja atado dentro de você. E ao enfrentar as dificuldades agora de frente, sem colocá-las para escanteio, sem empurrá-las com a barriga, sem ignorá-las pelas coisas que o dia nos trazia, para a distração, queimaremos esse joio. O que quer dizer este queimaremos? Trabalharemos essas nossas dificuldades. As dores que você está sentindo, que estão quase lhe derrubando, ou se lhe derrubaram, estão quase lhe impedindo de levantar. Eu sei o quanto isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas você não está sozinho. Esses imensos ceifeiros do Senhor representam os nossos familiares, representam os nossos amigos, representam esses muitos trabalhadores do Cristo e esses missionários próximos a nós que estão na nossa jornada. Não se faça só. Permita que esses amigos ajudem você a trabalhar esse joio e a dispensá-lo na hora correta, para que aí sim você veja a maravilha que esse trigo fará em você. Você veja a maravilha que esse plantio, esse campo de trigo que o Jesus, que o Mestre Cristo tem, a maravilha que isso fará em você. Não desanime, não desista. É apenas um momento. É apenas um momento. O campo é feito de sementes boas e as ervas daninhas não são muitas. Mas quando elas surgem, quando os problemas surgem, quando o desânimo surge, quando a desilusão e o desgosto surgem, eles parecem muito grandes, mas são muito pequenos perante a imensidão de alegrias que você terá na sua vida e que você já teve. Então, vislumbre o imenso campo de trigo, a imensa oportunidade de alegrias que Jesus traz, nas mãos dos amigos, nas mãos dos familiares, das futuras propostas que te enriquecerão a vida. Não amargure o joio,
Permita que hoje isso venha à tona e trabalhe isso. Entenda o porquê que aquilo está ali. Não permita que o joio se alimente de você. Hoje é momento de colheita. Não amargure a colheita. Retire o joio da sua vida. Compreenda o porquê ele cresceu. Analise o que é preciso ser mudado. Se é a vaidade, trabalhe a vaidade. Se é a mágoa, trabalhe a mágoa. Seja humilde. Humilde perante si mesmo, perante as dificuldades, perante as questões que Deus está oferecendo para que você aprenda mais sobre você. E você verá que belo campo de trigo você será. Não desanime da existência. Não desanime da tarefa. O Cristo conta com você. E não esqueça, há muito trigo para ser guardado no celeiro do teu coração. Não desanime. Vamos então para o encerramento da nossa reflexão de hoje. Espero que tenha servido aos nossos corações. É com muita alegria que falamos hoje, esses amigos que nos aguardam, que nos escutam em casa. E em uma nova oportunidade estaremos juntos. Então, com o pensamento no Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos hoje, tendo a certeza que as mãos do Mestre Cristo estão impostas sobre nós. E pedindo a Ti, Mestre, ampara-nos o coração para que as amarguras não se tornem maiores do que a Tua imagem no nosso íntimo. Assiste-nos o pensamento, tribulado e atormentado pelas dores do mundo, pelas mágoas, pelas aquisições infelizes do passado. Intui-nos no bem, ampara-nos na estrada da vida, a fim de que a Tua imagem seja todos os dias aquilo que desejamos, o nosso caminho, a nossa vida florida. Obrigado, Pai Eterno, pela oportunidade de hoje, de termos despertado ainda em corpo, de termos tido casa, pão, amigos e família. E se nada disso tivermos, obrigado por ainda despertarmos e termos a oportunidade de mudança. Muito obrigado, Pai, porque em meio a uma dificuldade nos vemos em plena transição e somos peças ativas. Ajuda-nos para que as nossas mãos sejam Tua providência na terra. Ajuda-nos hoje a buscar muito mais de Ti e a dar mais de Ti em nossas ações e palavras. Preenche-nos o coração hoje e sempre com Teu amor e com a Tua assistência. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que puderam nos acompanhar hoje. Que a paz do Cristo esteja conosco sempre.